Se você tem um sonho de construir a sua casa própria, não sabe por onde começar, estou aqui para passar para vocês algumas escolhas que eu fiz que deram muito, muito certo. Então, antes de começar a construir, eu fiz essas etapas e foi assim, está sendo uma bênção na minha vida. E eu quero que também seja uma bênção na sua vida. Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que eu também estou muito bem, graças a Deus. E hoje eu vou te contar o que foi que salvou os sonhos da minha casa. Quando esse sonho nasceu no meu coração, no coração do meu esposo, a gente tinha muitas dificuldades, porque a gente não tem dinheiro, não tinha dinheiro, não temos. Temos para agora que eu sou profetisa. Não tinha muito dinheiro, não tinha experiência. E outro, a gente tinha muito medo. Medo de dar errado, medo de fazer e não dar certo. A gente tinha muito medo. Mas a gente decidiu dar o primeiro passo. E o primeiro passo que eu fiz na minha vida, que deu muito certo, foi colocar tudo nas mãos do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz assim, em Provérbios 16:3, estou com a minha cola aqui. Consagre tudo ao Senhor, e seus planos serão bem-sucedidos. Então, esse foi o versículo que eu peguei para minha vida. Tudo que eu vou fazer, tudo, eu consagro ao Senhor. Porque quando nós consagramos ao Senhor nossos planos, eles são bem-sucedidos. A palavra do Senhor fala assim, né? Todos os meus planos, todos os meus sonhos, tudo que eu faço, eu coloco primeiro nas mãos do Senhor. Porque Ele é a nossa resposta, Ele é o nosso auxílio. Quem nos ajuda a termos coragem é Ele. Porque de nós mesmos não vem nada. Nós consagramos esse sonho ao Senhor, nós oramos por Ele, orei muito por Ele. E dizer, Senhor, esse desejo está ardendo no meu coração, não sei o que fazer. Está ardendo muito forte no meu coração, eu tenho esse desejo muito grande, Senhor, mas eu não tenho dinheiro, não tenho experiência, eu não tenho nada, Senhor. Então, a única coisa que eu posso fazer é entregar aos teus pés, porque só tu pode resolver. E foi assim que a gente fez. A gente entregou nos pés do Senhor. Outra coisa essencial. Gente, que é uma das mais importantes. A mais importante é a oração. Não deixe de colocar a oração com a oração. É a principal. Mas essa eu acho que vem em segundo lugar. Gente, eu comecei a rever todos os meus gastos, sabe? Eu comecei a anotar tudo. Comprei a caneta, eu anotava. Comecei a anotar tudo. Eu fiz um grupo meu do meu esposo e tudo que a gente comprava, a gente anotava. No final do mês, aí eu anotava todas as minhas dívidas também, tá? No final do mês, a gente foi ver o quanto que a gente havia gastado, porque assim, sem anotar, a gente não tem noção do quanto que a gente gasta, gente. E o quanto que a gente gasta com besteira, viu? Quando a gente começa a anotar, a gente vê que tem coisas que a gente pode passar, pode ficar sem, tá? Por exemplo, eu tinha três streamers streamers, o nome que chama, não sei. App de filmes. Eu gosto muito de filme de série. Minha esposa, a gente gosta bastante. Então, tinha três. Um eu pagava R$ 10, o outro eu pagava 15, não lembro. E o outro eu dividia com meu sobrinho, que também acho que era R$ 10, eu não lembro. Tinha três. Aí você pode imaginar, R$ 35 não é nada. Mas R$ 35 dá para comprar um saco de cimento. Pelo menos aqui, né? Não sei aí na sua região, mas aqui na minha região, R$ 35 dá para comprar um saco de cimento. Então eu comecei a analisar assim, eu vou comer fora, um hambúrguer é R$ 30. R$ 30 já dá para mim comprar um saco de cimento. Juntando mais R$ 5, eu compro um saco de cimento, sabe? Tudo eu comecei a ver dessa maneira. Porque a gente tem que ter um objetivo, um foco para alguma coisa. E a gente não pode simplesmente começar eu vou começar a construir, mas continuar fazendo a mesma coisa que a gente não consegue, sabe? Então, se você tem um propósito, um foco, um objetivo, vá firme nele. E foi assim que a gente fez. Assim, isso tudo mudou tudo na minha vida, sabe? Mudou tudo. Gente, vocês não têm noção de como é importante essa parte de você rever os seus gastos, sabe? E foi isso que eu fiz. Eu revi todos os meus gastos e diminuí, assim, praticamente todos, pela metade. Tudo que não tinha utilidade. Hoje eu só pago um aplicativo de filme, que é o Amazon, e tenho mais 3 aplicativos gratuitos. Gratuitos. Que assim, às vezes tem filmes melhores que na Amazon tem quase filme, né? Tem vários filmes assim muito bom mesmo, que dá para você assistir direitinho. Tem uma propagandazinha que você tem que ver no começo, mas depois você assiste o filme todo de tranquilo. Então, para mim foi ótimo. Outra coisa, né, outro passo que a gente deu
Essa parte foi mais comigo. Na parte financeira, quem cuida sou eu, né? Então, assim, essa parte foi comigo, que foi guardar o dinheiro de forma inteligente. Como assim? Por exemplo, enquanto você está orando, enquanto você está printando essas coisas, que você começa a rever os seus gastos e vai guardando o dinheirinho, sobrou R$ 10 ali, vou guardar. Então, eu comecei a guardar de forma inteligente. Como foi isso? Eu colocava na poupança? Não. Ainda coloco, numa conta do CDB. Não sei se você já ouviu falar, eu comecei a investir. Toda chique investir. Então, assim, eu comecei a investir no CDB. O que é o CDB? Ele é como se fosse uma poupança, só que ele rende até o dobro do que a poupança rende. Se, por exemplo, a poupança, você bota R$ 100, um exemplo, tá? Você bota R$ 100 durante um ano. Botou 100 e deixou lá. Os juros da poupança vai ser o quê? Uns 6%, 5%. Aí você vai ter no final do ano R$ 105. Se você colocar no CDB, ele rende 10% ao ano, né? E agora, principalmente, que está muito bom os CDBs para investir. Então, você coloca R$ 100, se você colocar R$ 100 e deixar lá durante um ano, só depositou lá, no final do ano vai ter R$ 110. Aí você imagina, R$ 10 não é nada. R$ 10 dá para um almoço. Aqui tem um self-service de R$ 10, já dá para comprar um almoço. Então, não fica com esse pensamento que, R$ 1 não vai valer a pena, R$ 1 vale. Gente, começa a juntar para você ver. Começa a juntar, sabe? Você vai ver muita diferença se você colocar no CDB com liquidez diária. O que é liquidez diária? Você deposita e pode tirar a qualquer momento. Por exemplo, eu depositei hoje, amanhã eu já posso tirar. Não fica o meu dinheiro preso lá, não, entendeu? E eu invisto no Banco Sofisa. Caso vocês queiram saber mais sobre essa parte de investimento, porque, olha, eu não sou investidora, tá? Eu só estou aprendendo e essas coisinhas assim pequenas eu sei explicar. Então, se caso você tem interesse de como investir no Sofisa, como é que funciona, aí eu posso fazer um próximo vídeo, tá certo? Falando sobre isso, sobre investimento no dinheiro. Outro passo importantíssimo. Eu não consigo tirar ele da uma classificação. Ele é super importante, gente, que é aprender a dizer não. É bem complicado você aprender a dizer não. Eu era uma pessoa totalmente do sim. Sim para todo mundo e não para mim. Então, para aprender isso, só com muita sabedoria, muita oração. Vem do alto, sim, manda do alto, porque não é fácil não, viu? Só muita oração aprender a dizer não. Não para quê? Como assim? Dizer não para os seus desejos momentâneos. Por exemplo, eu tô aqui começando, vamos comer uma pizza? Vamos comer uma pizza, R$ 40. Não, comer pizza não. Tem janta, a gente vai jantar. Não tem janta, depois vamos fazer um arroz com ovo. Mas não, a gente, como eu disse, né, foquei realmente nessa parte. Então, eu aprendi a dizer não para mim, aprendi a dizer não para os outros. Em que questão? Às vezes a gente tem amigos, né? Todo mundo tem seus amigos, quer sair para comer fora, para se divertir, para ir na praia, não sei. Quer sair? Aí vamos sair, vamos. Qualquer coisinha que a gente sai com os amigos da gente, a gente sai para comer. Principalmente a gente que é crente, é para comer mesmo, né? A gente sai para comer alguma coisa. Então, sempre tem gasto. Aqui em casa são 3, né? Se eu for comer um sanduíche, o sanduíche for R$ 10, já é 30. Se o sanduíche for 30, é R$ 90. Então, a gente cortava isso. Todos os convites, aniversário de fulano, de ciclano, as pessoas importantes para a nossa vida entendem quando a gente precisa dizer não. Para aniversário de não sei quem, não vou. Botaria eu no grupo do aniversário do pastor. Gente, esse mês, infelizmente, eu não posso. E assim, eu aprendi a dizer não. Não para mim, para os meus desejos momentâneos, as minhas vontades. Eu tinha o costume de sair com alguns amigos. E todas as vezes eu dizer não, era bem chato. Então, também, outra coisa, né, gente? Não vamos nos excluir e dizer nunca mais não. Pelo menos uma vezinha, cada 2 meses, dá para você sair, porque a gente precisa. Tem aquelas coisas que você não pode viver sem. Outra parte essencial que está ligada com essa de aprender a dizer não, eu comecei a cuidar da minha mente. Por quê? Porque como eu falei no vídeo anterior, eu era uma pessoa totalmente pessimista, que nada dava certo para mim, que todo mundo fazia as coisas dava certo para ele, para mim não dava, se eu tentasse não ia dar certo. Você tá falando de economia aí, mas se eu fizer não dá certo. Porque eu não consigo, porque não sobra. Eu era desse jeito, tá? Na própria hora que eu comecei a realmente
Dizer, não, eu vou conseguir sim. No nome do Senhor, só se Jesus não quiser, mas se Ele quiser, eu vou conseguir. Sabe que eu comecei a trabalhar na minha mente. Deus operou maravilhas. Deus operou maravilhas. Você não tem noção do que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu vou passar tudo para vocês. Sempre a nossa mente quer nos sabotar. Porque a nossa mente, ele quer acostumado a não fazer nada. Por exemplo, se você for querer construir sua própria casa, você querer aprender, né? O passo a passo de como fazer um alicerce, de fazer. A sua mente vai lhe sabotar, vai lhe dar preguiça, vai lhe dar desânimo. Vai vir pessoas dizendo que não vai dar certo, mulher, pra que tu vai inventar isso? Tu tá vendo que isso não vai dar certo? Tá entendendo? Sempre vai ter. Muitas pessoas diziam, mulher, pra que tu faz só pra gastar dinheiro. Daqui tu consegue levantar isso aí, mulher, tu podendo sair pra passear, tu podendo comprar isso e aquilo, podendo trocar de carro, tu podendo fazer não sei o quê. Mas era o mais importante para mim. Então eu comecei a trabalhar minha mente. Comecei, Senhor, me dá sabedoria. Jesus, não deixe eu ouvir essas vozes contrárias, Senhor, essas palavras contrárias que vêm contra a minha vida, Senhor. Até das pessoas mais próximas, elas vão vir e vão falar que não vai dar certo. Mas quem sabe de tudo na tua vida é Jesus, não é outra pessoa. Jesus, eu disse, Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa pessimista. Eu dizia, nas minhas orações, eu peço assim do Senhor. Senhor, eu não quero mais, Jesus, arranca isso de mim. Porque isso não vem de ti. A tua palavra, Senhor, não fala sobre isso. A tua palavra diz que nós somos fortes em ti, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E eu não quero ser mais assim. Sabe? E Deus começou a trabalhar na minha mente, ainda hoje trabalha. Não vou dizer para você que nunca mais no mundo eu senti. A gente sente. A gente sempre sente. Sempre vem aquele momento assim, não é melhor dar uma paradinha, não. Não é melhor tu deixar para depois. Não, sempre vai ter isso, entendeu? Mas começa a trabalhar na sua mente. E Jesus vai abençoar. Outro passo importante, antes de começar a construir, que eu fiz, que deu super certo para mim. Quando eu comprei meu terreno, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o poço. A primeira coisa. Fiz logo o poço sem construir nada, sem fazer nada. Eu não tinha noção do que eu ia fazer. Por isso eu comecei a orar e pedir ao Senhor para me direcionar, né? E eu fiz a minha planta. No tempo que eu ia fazendo, tinha as inspirações, né? Tava orando e fazendo as inspirações, batendo os prints, as coisas. Eu comecei a fazer a planta da minha casa. Mas eu preciso pagar uma pessoa. Gente, eu fiz da forma simples. Eu fiz no papel. O próximo vídeo vou fazer, vou mostrar para vocês como eu fiz a minha planta da minha casa. Super simples, mas que vai lhe dando uma orientação, vai lhe dando um norte. E você vai vendo como você vai. Aqui não, eu quero fazer o quarto aqui, quero fazer ali. Porque quando a gente começa uma obra de qualquer jeito, no futuro a gente se arrepende. Não era para não ter feito esse quarto ali. Não, isso aqui não era para ser aqui, entendeu? E quando você faz a planta da sua casa, o próximo vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz a planta da minha casa. Então, assim, você começa a ter um norte, sabe? Aí, enquanto você tá orando, você não vai ficar parado. Vou orar aqui, vai, Senhor, abençoa. Não, vai fazendo print, vai fazendo a planta da tua casa, vai mudar a planta. Às vezes, por exemplo, eu tenho umas 10 frentes de casa que eu já coloquei no print lá. Não, Jesus, não quero mais aquela, não, quero essa agora. Mas a planta da sua casa, você precisa fazer para você ter um norte. Gente, eu não sei numerar, eu não consigo numerar qual é a mais importante, sabe? Desses passos que a gente deu. Esse passo é muito importante, que é comece. Comece com pouco, não espere ter muito dinheiro para começar. Nós que somos classe média, né, profetizando, negócio de pobre é o diabo. Nós que estamos assim na classe média, né, profecia, Senhor, amém, Jesus, 10 mil por mês, ou glória. Então, assim, nós que estamos começando, temos dinheiro para começar, a gente não tem dinheiro. Às vezes, você não tem o costume de guardar dinheiro, você não tem. Aí você vai dizer, eu vou esperar quando eu tiver 10 mil, eu começo. Aí não junta nunca, sabe por quê? Porque a gente se desanima, a gente começa a não ver nada feito, a gente não começa a ver nada feito, aí diz, não, vou comprar isso. Não, vou comprar aquilo. Não. E sempre acontece aqueles imprevistos santos, né? Sempre tem aqueles imprevistos santos. Então, assim, se você já tem um dinheiro, eu já tenho 5 mil, comece, criatura. Em nome de Jesus, vai fazer um quarto. Não, mas não dá, vai juntando, vai fazendo devagarinho. Foi assim que eu fiz, né? Assim, para mim deu muito certo. Não sei se para você vai dar, mas para mim deu muito certo. E eu creio que se você fizer no propósito de oração, entregar nas mãos do Senhor, vai dar certo. Como a gente fazia com pouco dinheiro, a gente fazia assim. A gente juntava o dinheiro da gasolina, porque de Fortaleza para cá é mais ou menos 1h30, 1h10. Então tinha que ter o dinheiro da gasolina, o dinheiro do almoço e o dinheiro do material.
Como ele ficava aqui, meu marido não tinha onde ficar, aqui são loteamentos, e ainda só tinha, acho que quando a gente começou, umas 5 casas, 6 casas, eu não lembro. No comecinho mesmo, no comecinho. 2021, acho que a gente começou a primeira vez. Aí não tinha casa. E aí, o que ele fazia? Ele só ficava até meio-dia, 1 hora, porque o sol era muito quente. Não tinha onde ficar. Então, o que ele fazia? Ele trabalhava até a hora que ele aguentava, depois que ele não aguentava, ele ia embora para casa. Ah, mas ele só trabalhava meio-dia, e era uma vez por semana, viu? Uma vez por semana. Era no sábado. Ele vinha no sábado, 5 horas da manhã, e ir embora ou 1, 2 horas, 3 horas da tarde. Era desse jeitinho, gente. Aí ele vinha aqui. Ele vinha com o dinheiro da gasolina, com o dinheiro do almoço, uns R$ 50 sobrando para qualquer emergência, assim, né? De uma dor de cabeça, alguma coisa. E o dinheiro do material. Era assim que a gente fazia. Aí ele calculava, como ele entende um pouco mais, né? Ele já fez o curso. Mas, gente, ó, no YouTube só tem a gente ensinando, tá? Então, dá para você ter uma noção. Perguntar algum pedreiro, enfim. Aí, se você for contratar o pedreiro, você vai precisar da diária do pedreiro, do material, né? Se você não precisa de gasolina, essas coisas. Pronto, esse é o dinheiro que você vai precisar juntar. O material de um dia. Aí você vai, paga esse material, faz esse dia de trabalho e você vai começar a ver, sabe? Você vai começar a ver. Fez o alicerce, menina, é uma alegria tão grande. Quando chegou essas pedras para fazer esse alicerce, a primeira coisa que a gente comprou foi as pedras, porque precisava comprar o caminhão, não dava para comprar de pouca, né? Aqui não tinha como comprar de pouco, ele comprou o caminhão de pedras, foi quem serviu para casa toda. Pra casa, graças a Deus. Ele comprou e já veio e fez. Só que ele não fez em um dia. Por quê? Primeiro ele tem que cavar o alicerce. Por isso que é importante ter a planta do terreno. Porque para você cavar em qualquer lugar, depois você vai se arrepender. Tem a planta. Próximo vídeo. Enquanto você não tem o material, enquanto você não tem dinheiro suficiente, vai fazendo aos poucos, gente. Não desista. Continue. Gente, olha, você não tem noção como Deus abre as portas. Quando a gente dá o primeiro passo, Jesus abre todas as portas. É indescritível. Eu vou mostrar para vocês tudo que Deus tem feito aqui na nossa vida. Eu não consigo, sabe, olhar para esses tijolos, para essa parede, para essa janela. Eu não consigo olhar e não ver a mão do Senhor, sabe? O quanto que Ele tem feito. Gente, vocês não têm noção, não, gente, de quem eu era, não. Vocês não têm noção dessa criatura que vos fala. Você não tem noção de como eu era negativa, como Deus tem trabalhado na minha vida. É por isso que eu digo para você, comece com pouco, comece. Dê o primeiro passo. Ore ao Senhor, consagre ao Senhor, tá aqui, Senhor. Agora tu me mostra aí como é que eu vou fazer, Senhor. Me ajuda a guardar dinheiro, me ajuda a economizar. Gente, vai assistir vídeo do Primo Pobre. O Primo Pobre ensina muita coisa assim. O Primo Pobre foi uma bênção na minha vida. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Foi assim, esse é o primeiro episódio de vários que eu vou fazer, contando para vocês como tá a minha casa até chegar hoje. Vou fazer episódios pequenos e mostrando para vocês. O próximo episódio eu vou falar sobre a nossa planta da casa, como foi que eu fiz, para vocês verem como é uma coisa super simples e que dá certo. Tá certo? Muito obrigada por ter assistido até agora. Um beijão e até a próxima.